Notícia que foi o próprio Pedro Lourenço que confirmou ao canal, no caso Cruzeiro Esportes, depois do jogo, né, da Raposa contra o Sampaio Corrêa, onde assim, ele foi perguntado sobre esse camisa 10, que toda a torcida está nessa expectativa de ter a contratação. E enfim, o Pedro Lourenço disse que está de pé ainda e que vai trazer sim, tá, esse camisa 10 para o meio da temporada e que só está esperando a diretoria, que é eles que vão avaliar para ver quem seria uma boa opção e não o Pedro Lourenço, né? Então o Pedro Lourenço deixando claro que vai sim ter essa contratação de um camisa 10, possivelmente tendo a ajuda do empresário que já havia prometido para o Ronaldo desde quando ele tinha chegado no Cruzeiro, lá em dezembro do ano passado, que iria ajudar o Ronaldo a trazer um jogador para essa posição, e é isso que deve acontecer, possivelmente no meio da temporada. Igual eu falei para vocês, a janela que só abre no dia 18 de julho, agora de 2022, então o Cruzeiro aí tem um pouco mais um pouco menos do que 2 meses para ter essa avaliação de mercado e ver quem poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Igual eu falei para vocês, tem que ver ainda algumas questões, como por exemplo na atual posição e formação que o Cruzeiro tem jogado, será que seria interessante trazer um camisa 10? Porque realmente eu vejo que se o Cruzeiro jogasse naquele antigo esquema de 4-3-3, né, com um meio ofensivo e 2 volantes, podemos dizer assim, eu acho que aí sim, nós teríamos pouquíssimas opções para esse setor, mas atualmente o Cruzeiro joga ali com apenas 2 jogadores de meio de campo, sendo a maioria das vezes o William Oliveira e o Fernando Carnezinho. Se fosse trazer um meio ofensivo, esse jogador teria que ter um papel um pouco defensivo, tendo que voltar, porque se for, poderia ser difícil achar esse jogador que seria uma boa opção nesse esquema tático do Paulo Pezzolano. Enfim, isso aqui é interessante ressaltar para vocês, que até um jogador que eu vou citar aqui agora há pouco, que era no caso do Ricardo Goulart, ele que no Santos o técnico tem jogado num esquema que não é com 5 defensores, mas é um 4-4-2, com 2 volantes e alas pelas beiradas, né? Então, uma ala direita, uma ala esquerda, e o Ricardo Goulart fica meio que sem uma função, né? Sem ser um meia ofensivo. E até falando dele aqui, né? Um nome que foi especulado justamente por conta dessa frequência dele estar jogando no Santos bem baixa nos últimos jogos. Para falar a verdade, nas últimas partidas até que ele teve uma sequência boa, nos últimos 5 jogos ele jogou 2 como titular, mas mesmo assim tem um maior salário do time, a expectativa era dele ser o titular absoluto, o que acabou não acontecendo. 23 jogos até aqui na temporada, até que está indo bem, 4 gols e 3 assistências, jogador que tem 30 anos de idade, muito por conta da boa passagem dele pelo Cruzeiro lá em 2013, 2014, e que sem dúvidas tem uma boa relação com o Pedro Lourenço. Eu acho que assim, se ele quiser sair do Santos, sem dúvidas o Cruzeiro estaria interessado no jogador, que não é um cara que tem um salário muito fora da realidade, igual alguns ali que no caso ganham 600 mil, 800 mil por mês. O Ricardo Goulart tem salários próximos de 350 a 400 mil no Santos. Claro que pode aumentar de acordo com bonificações, mas se você for pensar que se o Ronaldo e o Pedro Lourenço quiser, no caso, trazer um jogador nesse nível, eu nem acho que seja um valor totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. E você, o que acha a respeito do Ricardo Goulart? Deixa aqui embaixo nos comentários, e também sobre esse caso que ele está vivendo lá no Santos, né? Nessa situação dele sendo mais reserva do que titular nos últimos jogos. Esse vídeo é a respeito assim, de um meia ofensivo que poderia ser uma boa para o Cruzeiro, e eu já trouxe vídeo aqui dele para vocês, mas hoje trazendo uma atualização e uma informação interessante, que é a respeito do Jean Carlos, jogador de 30 anos de idade, que no caso desde o final de 2020, né, já tem sido muito especulado no Cruzeiro por conta do excelente momento que ele vive na equipe do Náutico, onde assim, em live nessa última segunda-feira no canal do Nicola, ele perguntou para o presidente do Náutico sobre o Jean Carlos, se tinha proposta, procuras de alguns times, e assim, ele falou sobre o valor da multa rescisória, que boa parte dos times do futebol brasileiro, quando descobre o valor dessa multa, acaba desanimando de, no caso, tentar pagar, porque é um valor muito acima da média, ainda mais para o Jean Carlos, que está disputando a Série B e já tem 30 anos de idade. Ele falou que teve uma proposta de um time do Irã, em algo próximo de 600 mil dólares, que é o equivalente hoje a um pouco mais do que 3 milhões, às vezes ali pela variação do câmbio, 3 milhões e 200 mil reais, que é um valor até que interessante, né? E que nem abriu conversa, o Náutico nem quis abrir conversas com esses valores, próximo dos 3 milhões de reais, justamente por entender, né, a importância do Jean Carlos e não gostaria de se desfazer do camisa 10 nessa atual temporada. Igual eu falei para vocês, eu acho que essa multa rescisória deve ser um valor bem acima disso, deve ser uns 12 milhões de reais, eu acho que por aí, tá? Não ficaria surpreso. E o Cruzeiro, será que se fosse interessado no meia, iria pagar mais do que, sei lá, acho que uns 5 milhões e meio para começar a negociar com o Náutico, 5 milhões para ter um jogador de 30 anos de idade? Teria que ver se valeria a pena ou não.
mas é fato que o Jean Carlos vive uma fase muito boa. Nesse ano não está vivendo um excelente momento, igual teve no ano passado, mas ainda assim tem bons números, 24 partidas, 5 gols e 2 assistências. E o próprio exemplo disso foi na partida contra o Cruzeiro. O Náutico perdeu por 1-0 e o Jean Carlos praticamente teve umas 6 oportunidades que ele mesmo criou de chutes de fora da área, de falta. Deu um trabalho absurdo pro goleiro Rafael Cabral, então a torcida do Cruzeiro naquele jogo ali também gostou bastante do jogador, que realmente vive uma baita fase. Ano passado 45 partidas, 13 gols e 12 assistências, assim como em 2020, números bem parecidos, 49 jogos, 13 gols e 8 assistências. É um cara que dá muita assistência, marca muitos gols. Na minha opinião, poderia ser uma boa opção, mas será que pagar 5 milhões de reais compensaria? E olha que eu tô chutando baixo, hein? Se 3 milhões de reais nem abriu conversa, será que aceitaria vender por 5 milhões? Tem que ver essa questão. É igual eu falei pra vocês, eu acho que na mente do Ronaldo, se eu tivesse no lugar dele, né, eu pensaria em algumas opções mais baratas do futebol sul-americano, quem sabe ali até um pouco mais caro, 8, 9 milhões, mas que teria um potencial de revenda pensando a longo prazo. E você, o que acha a respeito do Jean Carlos? Eu acho que poderia ser uma boa. Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Mais um que eu quero falar com vocês, esse que eu acho que seria uma boa opção para o Cruzeiro, é a respeito do Facundo Farias, que já foi especulado, já teve representantes dele, que no caso empresários brasileiros que representam o Facundo Farias, que ofereceu ele para o Cruzeiro e também para o Palmeiras, que foram os dois times que, de acordo com algumas reportagens, por exemplo, do Bola VIP, mais demonstraram interesse na sua contratação. Esse que eu acho muito interessante, tem apenas 19 anos de idade, então potencial de revenda no futuro bem grande. Nessa temporada, 19 partidas com 4 gols marcados. Ano passado, 44 jogos, 8 gols e 7 assistências, tem apenas 19 anos de idade. A questão é principalmente financeira, até porque o Colón não já disse que não aceita vender ele por um valor menor do que os 8 milhões de dólares, que daria próximo ali dos 40, 45 milhões de reais, para tirar o jogador do Colón, que eu acho que é totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje, e até mesmo o Palmeiras não acho que eles pagariam isso tudo pelo jogador. Eu acho que o futuro do Facundo Farias aí possivelmente deve ser no futebol europeu, até porque essas cifras, se você for converter igual, se não me engano, a Roma da Itália estava interessado nele também, especulou-se lá, é algo próximo de 6 milhões de euros, então muito mais viável do que, por exemplo, imaginar ele jogando em um time do... O último assunto desse vídeo que eu quero comentar com vocês é sobre um jogador que foi especulado, um volante aí que o próprio Paulo Pezzolano confirmou, que é a respeito do Uruguai, uruguaio Christian Oliva, que o uruguaio deu uma entrevista, né, a uma rádio lá do próprio Uruguai, Rádio Sport 890, e falou que o Cruzeiro procurou o Christian, volante, no início dessa temporada, quando ele estava de saída do futebol italiano. Enfim, ele que, no caso, seria uma opção para ser um volante, que o Cruzeiro estava procurando no início do ano, e foi a primeira indicação de um uruguaio por parte do Paulo Pezzolano. Lembrando que o Cruzeiro contratou poucos meses depois o Leonardo Paes, que joga uma função um pouco mais avançada, né, pelo lado do campo, ou uma função um pouco mais ofensiva, ainda centralizada. Enfim, igual eu falei para vocês, ele que o próprio Paulo Pezzolano que confirmou essa notícia, que tentou contratar o Christian, que é um volante de 25 anos de idade, que estava jogando lá no futebol europeu. Ele começou na base do Nacional do Uruguai, ficou muito bem por lá, inclusive na temporada de 2018, onde ele fez 3 gols em 43 partidas, e depois foi jogar no Cagliari, lá da Itália, ficou lá por 2 temporadas, somou apenas 25 jogos, 2 gols, foi emprestado inclusive ao Valência, lá da Espanha, em 2020 e 2021, fez 9 jogos pelo time principal e 2 assistências. Início do ano passado ele jogou ainda pela equipe italiana, fez 5 jogos e não teve mais uma sequência por lá, acabou o contrato, ele acabou voltando para o Talleres da Argentina. Eu acho que poderia ser uma boa opção, tá? Um jogador que, se o Cruzeiro tivesse na primeira divisão, por exemplo, conseguiria trazer facilmente. É um atleta que eu acho muito bom, teve boas passagens no futebol europeu, só não teve uma sequência, porque teve bons números por lá. Nesse ano, pelo time argentino, 11 partidas, e uma assistência. Eu tenho certeza que, por conta dele estar em fim de contrato, não seria nada barato em relação a luvas e também salário do jogador. Mas enfim, mais um uruguaio aí que o Paulo Pezzolano indicou. Tenho certeza que deve ter sido alguns outros nomes também que ele já viu, né, no futebol uruguaio, que ele já até mesmo trabalhou, como foi do caso do Leonardo Paes. E eu não ficaria surpreso do Cruzeiro monitorar outros jogadores do futebol uruguaio no decorrer dessa temporada. E você já tinha ouvido falar a respeito do Christian Oliva? Acho que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Mais um nesse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do meia Benítez, que atualmente está lá no Grêmio, né? Jogador que é argentino de 27 anos de idade, que está jogando pouquíssimo por lá também. E eu vejo que, se o Cruzeiro quisesse essa contratação, não seria muito difícil, até porque ele está jogando também na Série B. O Grêmio não acho que faria muito esforço para manter o jogador que tem sido reserva na temporada e tem salários altos.
E no caso, ele que está emprestado pelo Independiente da Argentina, 9 jogos até aqui na temporada, com apenas uma assistência. Nos últimos 5 jogos ele entrou em campo em apenas 2 oportunidades, então tem jogado com pouquíssima frequência, a maioria das vezes entrando no segundo tempo ali. Então você vê claramente que é um jogador que poderia deixar o clube sem muitas dificuldades. A grande questão é que, por exemplo,